Diferente dos meus discursos costumeiros, eu quero adotar um tom um pouco mais ameno e também ler o que não é do meu costume. Iniciando aqui minha fala, é indiscutível que a Previdência Social tem um rombo, o que implica um aporte de recursos indispensáveis ao combate à miséria e para a apresentação dos serviços públicos à população. É óbvio que se esse rombo não for equacionado, teremos uma situação em que o próprio futuro das aposentadorias e pensões dos servidores públicos será comprometido. Senhor presidente, esta reforma tem uma visão atuarial e financeira, sim, e isso não é injusto, porque precisamos dar sustentabilidade à Previdência. Também digo que essa reforma tem um princípio de justiça, sim, quando combate a Previdência distorcida em relação ao mundo privado. A Previdência Pública, que sempre defendemos, encontra-se hoje em estado de desequilíbrio, que precisa ser enfrentado justamente para assegurarmos às futuras gerações o direito à Previdência. Tanto que resolver o problema da Previdência torna-se viável, e não somente do ponto de vista fiscal ou financeiro, ou sucumbiremos no futuro. Continuando, senhor presidente, estamos tendo a coragem que há muitos anos o povo brasileiro aguarda, de enfrentar as distorções e os privilégios de uma minoria de servidores, porque a maioria não recebe raras vezes salários muito baixos daquilo que merecem. Há quantos anos, senhor presidente, o povo brasileiro que espera o governo, que o parlamento tenha a coragem de enfrentar as demasias hoje estampadas nos jornais? Senhor presidente, senhor servidores, essas não são minhas palavras. Essas não são as palavras do presidente. Não são as palavras de nenhum desses vereadores. Separando por oração, essas são as palavras do ex-vereador e ex-deputado e ex-ministro do PT, José Eduardo Cardoso, da deputada do PT, Maria do Rosário, e também do ex-deputado do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimenta, enquanto faziam a reforma da Previdência quando estavam no governo. Essas falas, senhores vereadores e senhores militantes, retratam a notória hipocrisia que representam as entidades sindicais e os partidos de esquerda, porque utilizam cada um dos senhores como massa de manobra. Se qualquer um desses partidos de esquerda estivesse na prefeitura, estariam fazendo a reforma da Previdência, tal qual Fernando Haddad enviou ao final do seu mandato, em dezembro de 2016, o que se chama de Sampaprev número 1, tal qual Luiz Inácio Lula da Silva fez a nível federal quando era presidente. Infelizmente, senhores sindicalistas, lamento lhes informar, mas os senhores estão sendo utilizados como massa de manobra. Os senhores que estão aqui neste momento dizendo lutar por direitos, não estão lutando por direitos. Quem luta por direitos está aqui à minha direita. Os senhores estão lutando por privilégios. Os senhores estão lutando por regalias. Os senhores estão lutando pela continuação de um status lamentável. Se somarmos os gastos da Secretaria de Habitação, 1,5 bilhão de reais. Secretaria de Esporte, 450 milhões de reais. Secretaria de Mobilidade e Trânsito, 4 bilhões de reais. Infraestrutura, 1,5 bilhão. Cultura, 615 milhões. Meio Ambiente, 450 milhões. Urbanismo, 650 milhões. Segurança, pasmem os senhores, apenas 800 milhões para esses guerreiros que são a guarda. Isso totaliza 10 bilhões de reais. Ainda assim, é muito menos do que o custo da cidade de São Paulo para pagar a aposentadoria. São 12 bilhões de reais por ano para pagar a aposentadoria. Eu somo as 10 secretarias mais importantes de São Paulo e não totaliza o gasto com os senhores. Portanto, nobres vereadores que estão diante da hipocrisia daqueles que dizem representá-los, é importante dizer que nós falamos sim de privilégios. É importante dizer que nós estamos falando de equação. E para fim de privilégio, que tanto revolta os senhores quando nós utilizamos essa palavra, é importante destacar: privilégio é aquilo que apenas alguns têm. Direito é o que é garantido a todos. Qualquer uma dessas pessoas não tem direito às suas regalias. Portanto, o respeito que eu tenho aqui, não detenho as pessoas que estão aqui. Não detenho aqueles terroristas que estavam na porta da Câmara,
agredindo servidores que são os guardas municipais, agredindo policiais, inclusive os senhores que dizem ser tão ordeiros e educados, defensores do diálogo, estão sujando o chão desse plenário e obrigando os servidores desta casa a fazer a limpeza da sua sujeira, assim como nós, vereadores, estamos tendo a coragem de limpar a sujeira que essa continuidade de farras e privilégios e gastos e regalias. É isso que nós combatemos hoje. É uma reforma que vai gerar uma economia de mais de 100 bilhões de reais quando projetamos a economia. É uma reforma que vai equalizar as contas de São Paulo. E principalmente é uma reforma que garante um pouco mais de paridade com toda aquela massa da população que, além de pagar os impostos e a própria aposentadoria, tem que pagar a aposentadoria de vocês. Isso sim é privilégio. Isso sim é regalia. E não adianta gritar, não adianta ameaçar. Se eu tivesse medo de sindicalista, não tinha fundado o MBL para derrubar a Dilma Rousseff. Não tinha ido às ruas com o movimento acabar com o PT. De sindicato, eu tenho apenas o meu riso. Sinceramente, fica aqui para vossas senhorias a minha grande gargalhada. Porque enquanto vocês lutam por privilégios, nós lutamos pelo restante da cidade. E o meu compromisso é justamente com a equalização das contas. Compromisso esse que eu vejo hoje o governo tendo a coragem de enviar para essa Câmara, mesmo que não seja um projeto popular. Pode ser um remédio amargo, mas é um projeto necessário para São Paulo. E no meu primeiro discurso, eu disse que os privilégios de vossas senhorias sairia pelas minhas mãos. E hoje eu volto aqui em última votação com a certeza que eu cumpri a minha promessa, porque tive a honra de presidir a comissão especial, que ouviu mais de 30 pessoas, que inclusive ouviu representantes de entidades sindicais em uma audiência exclusiva para isso. É debate, por mais que vossas senhorias não queiram debater, porque a única coisa que eu vi foi a retirada de pauta, a retirada da reforma e nenhum único sindicalista querendo discutir profundamente a reforma da Previdência. Nenhum único sindicalista tendo o cuidado de ler as laudas da reforma. Sabe por quê? A única coisa que nós vemos na esquerda é raiva, é ódio, é destempero. Foi assim que aconteceu com a vereadora que subiu essa tribuna e me ofendeu. Foi assim que aconteceu quando tentaram me agredir dentro do plenário. É assim que acontece sempre que há alguém que se opõe aos privilégios. É o que infelizmente nós vimos hoje na galeria, com sindicalistas tentando agredir militantes. Vereador Rubinho. É isso que nós vemos nessa casa. E é isso que nós vamos acabar hoje.